Até que ponto você iria por conta de uma relação? Eu tenho acompanhado algumas pessoas em redes sociais comentando sobre limites que muitas vezes elas ultrapassam por conta de relacionamentos. E eu comecei a analisar aquilo e perceber que existe uma coisa chamada limite, existe uma coisa chamada ceder, existe uma coisa chamada abuso. E eu quero falar sobre isso no podcast de hoje. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre até onde se pode ir por conta de uma relação. Pois bem, quando a gente fala sobre relacionamento, a gente entende que uma relação, para ela funcionar, precisa de que ambos os lados estejam na mesma página, que as pessoas tenham mesmos propósitos e tudo mais. E que muitas das vezes exige-se que de um lado ou de outro haja alguma cedência, né? Existe alguns pontos que precisam ceder para que a situação funcione, né? Não pode ser nada só de um lado ou só de outro. Pois bem, só que eu gosto muito de vez em quando olhar nas redes sociais, mesmo no Reddit, é, algum, algumas discussões sobre coisas de relacionamento, e eu vejo algumas coisas que têm me deixado um pouco incomodado. Pois bem, eu vejo relações onde um dos lados meio que vai deixando o outro controlar a relação por conta de medo. Mas não é medo da pessoa, é o medo da solidão. Mas não é o medo da solidão no sentido de ficar sozinho. É uma carência, uma dependência emocional. Vamos por partes. Muitas pessoas começam relacionamentos não porque elas gostam do outro ou porque elas estão perdidamente apaixonadas. Muitas vezes as pessoas entram em relações simplesmente porque elas têm carência emocional, elas têm carências psicológicas e afins. E elas gostam de ter alguém ali para falar que elas têm alguém. O que acontece é que muitas dessas relações, no decorrer do tempo, elas vão se tornando um tanto quanto abusivas e destrutivas. Por quê? Você vê num casal, muitas vezes, um dos lados fazendo coisas ou permitindo coisas simplesmente para agradar o outro e se desagradar. Vejo coisas do sentido de só um lado da relação é obrigado a, sei lá, limpar a casa, ou só um lado da relação é obrigado a não questionar tais comportamentos, só um lado da relação se submete a fazer certas coisas, até que sexualmente falando, por conta de simplesmente fazer de tudo e mais um pouco para manter uma relação. E aí, o ponto que vai me deixando preocupado é que, além disso gerar uma relação abusiva e destrutiva, muitas vezes isso vai anulando um dos lados num ponto tão grave que a pessoa ela perde quem ela é. Ela perde quais são as suas essências e ela simplesmente vive um fantoche, vamos assim dizer, da outra pessoa. Eu vi já relatos de relacionamentos homoafetivos, aonde a pessoa simplesmente decide que a partir daquele momento elas vão incluir pessoas na relação, ou a partir daquele momento o outro vai poder fazer certas coisas e o outro não vai poder questionar, ou simplesmente se impõe regras dentro da relação a partir de um determinado momento, e não existe um questionamento para saber se o outro lado tá ok com aquilo ou não. Ou meio que se existe um questionamento, é um questionamento muito assim, porque se você não topar isso, eu não sei se vai dar certo a gente continuar. Vem com um ar de ameaça, e são certas atitudes que fazem com que
a gente deva começar a se questionar, mas espera, isso é uma relação bilateral ou é uma relação unilateral? Isso é uma relação entre duas pessoas que querem algo em comum ou é uma relação de poder e dominação, aonde um lado manda e o outro lado só obedece? Ok, existem relações que funcionam assim, porque existem relações que, melhor, existem pessoas que gostam de se sentir dominadas ou que gostam de dominar e o outro lado acaba gostando de ser dominado. Enfim, não estou entrando nesse detalhe de fantasias e desejos que envolvem mais coisas sexuais. Eu estou falando entre pessoas hum, padrões normais, tradicionais de relacionamentos comuns, aonde a gente entende que os dois lados precisam estar em comum acordo das coisas. E aí eu começo a fazer a seguinte pergunta: as pessoas ao redor não reparam isso? As pessoas ao redor, inclusive familiares, não alertam essa pessoa do que ela está passando? Será que essa pessoa ela não recebe alertas ou amigos ou pessoas próximas ou até terapeuta não chega nela e começa a questionar sobre hello, isso não está saudável? Será que não cabe alguém talvez chegar na pessoa e tentar mostrar pra ela que aquilo que ela tá vivendo não é legal? Algumas pessoas podem dizer que, no relacionamento dos outros a gente não pode interferir, vírgula. A gente não pode interferir em assuntos que a gente percebe que dá para as duas pessoas resolverem. Mas se você tá vendo um lado sofrendo algum tipo de abuso, cabe sim você interferir. Cabe sim você alertar alguém que está sendo abusado, violentado, passando por situações que você percebe que a pessoa já perdeu o poder sobre as decisões. Cabe sim você ir lá dar um alerta. Então, o podcast de hoje é meio que para falar sobre: será que vocês estão vivendo relações saudáveis? Será que as pessoas ao redor de vocês estão tendo relações que dá para se chamar de construtivas? Será que as pessoas ao redor de vocês estão tendo bons relacionamentos? Ou vocês estão simplesmente fingindo que tá tudo bem para simplesmente não ficar sozinho por conta dessa dependência emocional e dessa carência de ter alguém ali, de pertencer aos não solteiros, porque eu tenho um companheiro ou uma companheira, porque eu tenho um namorado ou uma namorada. Porque eu tenho alguém na minha casa, eu tenho um parceiro. Será que só simplesmente ter esses rótulos é o suficiente para se manter dentro de uma relação? Será que justamente não é a hora das pessoas tentarem perceber se vale a pena todos esses esforços, todas essas dores que se passam por conta de simplesmente manter aparências sociais e manter protocolos e manter aparências e tudo mais? Enfim, o podcast de hoje é mais para criar alertas, criar percepções, porque é algo que me incomoda. Ver que muita gente às vezes passa por situações muito graves assim e não tem ninguém para ir lá e falar hello. Percebe que isso não tá fazendo sentido? Será que você não tá cedendo demais? Será que você não tá usurpando quem são as suas decisões e suas escolhas simplesmente por conta de ter alguém na sua vida? Eu acho que cabe muito uma reflexão sobre isso. Enfim, o episódio de hoje foi isso. Espero que vocês gostem e até uma próxima.